Muito boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nesta tarde. Graças a Deus. Eu é que agradeço a oportunidade e o privilégio e a honra de estar aqui com o povo de Deus, com esta família. Obrigado. Está ótimo, muito obrigado. Eu é que agradeço estar aqui com a família de Deus. É um privilégio muito grande, uma honra para mim poder estar aqui. Muito obrigado a todos, obrigado à liderança da igreja. Obrigado também ao pastor Jorge pelo convite, é um prazer muito grande. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor e vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, que os irmãos sabem qual é que é? Gênesis. E vamos abrir no primeiro capítulo, que é o capítulo 1, não é? Primeiro capítulo da Bíblia, e nós vamos ler a partir do versículo 26. Gênesis capítulo 1, a principiar a ler no versículo 26. E a palavra do Senhor diz o seguinte: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou, e Deus disse-lhes: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, lhes será por mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, porque nesta tarde nós temos o grato privilégio de podermos estar reunidos em Teu nome para cantar louvores, para orar, para Te adorar e também para meditar na Tua palavra. Pedimos, Senhor, no nome de Jesus, para que o Espírito Santo possa falar à vida de cada um de nós e nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo a falar no nosso íntimo, e que não sejam palavras de um homem, mas seja a Tua palavra, a palavra do Espírito Santo na vida de cada um. Em nome de Jesus, nós Te pedimos para a Tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, e nós acabamos de ler alguns versículos que falam da criação de Deus. E nesta tarde eu não vou falar da criação versus evolução, porque este não é o tema desta tarde, e para aqueles que acreditam na evolução, e antes de entrarmos no nosso texto e na nossa meditação de hoje, para aqueles que eventualmente possam acreditar na evolução, eu queria sugerir que pudessem verificar os milhares e milhares de cientistas que têm escritos, têm livros, têm artigos na internet de fácil acesso que explicam as bases científicas da criação. E há muito material e material muito bom que nós podemos estudar, podemos pesquisar e podemos aprender os princípios científicos que apontam claramente para a criação divina da humanidade e das espécies conforme nós a conhecemos. Mas nesta tarde eu gostava de falar no fundamento bíblico para a criação e a maneira como nós entendemos o propósito de Deus na criação influencia a nossa maneira de viver, influencia o nosso entendimento da vida. A maneira como nós olhamos para a criação de Deus e qual o propósito de Deus na criação irá influenciar toda a nossa maneira de viver no nosso dia a dia, o nosso pensamento, o nosso falar, as nossas atitudes, a nossa postura perante a vida, os nossos objetivos de vida. Iremos entender por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos. Tudo isso irá fazer sentido na nossa vida. Se nós entendermos bem, irá influenciar positivamente a nossa vida.
Mas se por outro lado nós entendermos mal o propósito de Deus na criação, isso irá influenciar negativamente a nossa vida. Então, de alguma maneira, irá influenciar, positivamente ou negativamente. E se pode influenciar positivamente ou pode influenciar negativamente a maneira como nós entendemos o propósito de Deus na criação, então convém que nós possamos entender bem para que seja uma boa influência na nossa vida e nós possamos entender qual era o propósito de Deus ao nos criar e ao nos colocar aqui. Muitas pessoas têm perguntado, e nós provavelmente já ouvimos estas perguntas, porque é que nós estamos neste mundo? O que é a vida? A vida são 70 anos, ou 80, ou 100 anos, ou 50, ou o que for. Nós nascemos, crescemos, o que é que estamos aqui a fazer? Qual o nosso propósito? Porque é que nós estamos aqui? Depois alguns dizem, olha, pois morremos, tudo passa, vamos para a terra e acabou. Mas a vida não é só isso. A vida é muito mais do que isto. A vida é muito mais e vai muito mais além destes 70, 80, 100, 50, 20 anos que nós possamos viver neste mundo. O propósito de Deus para a criação, o propósito de Deus para a vida de cada um de nós, o propósito de Deus para ti que me escutas nesta tarde, ele vai muito mais além do que aquilo que muitas pessoas dizem neste mundo. A vida não é só isto. Nascer, viver e morrer e tudo passa. O propósito de Deus para a criação, ele vai muito mais além. E nesta tarde eu gostava de falar de realidades sobre a criação do homem. E quando falo homem, falo da humanidade, homem, mulher, seres humanos. Realidades sobre a criação. E o primeiro ponto diz, criado com uma forma e com uma semelhança. E quando nós lemos o versículo 26, vimos Deus, palavra de Deus a dizer, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E quando Deus criou a humanidade, Deus deixou a sua presença bem vincada na humanidade. A forma de Deus, a presença de Deus, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. A imagem de Deus ficou gravada no nosso íntimo, no nosso ser, no nosso espírito, e diz mais, e conforme a nossa semelhança. Então, em nós, em mim, em ti, na humanidade, em Adão e Eva e em todos aqueles que vieram depois de Adão e Eva até aos nossos dias, foram colocadas características muito próprias do Deus Criador, que fez questão que a sua imagem, a sua semelhança fosse gravada na humanidade. Então, na humanidade onde nós estamos inseridos, onde eu estou inserido, onde tu estás inserido, foi gravada a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Ela foi gravada no mais íntimo do nosso ser, para que nós pudéssemos levar essa imagem de Deus por onde quer que nós andássemos. Não foi a imagem de um ser qualquer. Não foi a imagem de um animal. Não foi segundo a semelhança de qualquer coisa que existisse por aí. Mas conforme Ele é, assim quis que eu e tu fôssemos o mais possível semelhantes a Ele. Esse era o propósito de Deus, que nós fôssemos o mais possível semelhantes a Ele. Ele deixou a sua imagem, a sua semelhança em nós, para que a humanidade pudesse ter essa semelhança e pudesse ter a imagem de Deus. A palavra que nós encontramos para definir semelhança lá no hebraico, ela é de mud, que tem como significado modelo e forma. São outras expressões para essa mesma palavra, modelo e forma. E esse modelo de Deus em nós, a forma de Deus, ela tem sido contra a vontade do Deus Criador, adulterada e alterada constantemente pelo ser humano, influenciado pelo inimigo das nossas almas, que é o diabo. E quando nós olhamos para este mundo, e nós ligamos a televisão e vemos as notícias, e nós abrimos os jornais e lemos as notícias, e nós ligamos a rádio e ouvimos as notícias, nós vemos que de facto a imagem de Deus, ela não está neste mundo, porque nós encontramos milhares e milhares ou milhões e milhões de pessoas a padecer fome e a morrer à fome, enquanto nós, graças a Deus, estamos sentados na nossa mesa, comendo os alimentos que temos. Enquanto nós estamos ali, muitas vezes até nos esquecemos de ser gratos para com Deus pela alimentação que temos, porque a nossa tendência, como seres humanos todos nós, é lamentar-nos mais por aquilo que nos falta do que agradecermos o que já temos. E enquanto nós estamos ali a comer o que Deus nos deu, e a beber água, ou sumo, ou vinho, ou outra coisa qualquer, o que cada um quiser, enquanto estamos ali a comer e a beber,
Muita gente está a morrer de fome neste mundo. E esta não é a imagem de Deus. Quando nós olhamos para a realidade deste mundo e nós vemos guerras e mais guerras e ameaças de guerras, e eu lembro que aqui há uns anos eu li um artigo que falava, e a base desse artigo era que a guerra provavelmente tinha acabado. Havia na altura algumas guerrilhas e algumas coisas assim, mas guerra entre países não havia, já não havia há alguns anos, dizia esse artigo, e provavelmente dizia lá nesse artigo, nesse artigo que eu li, já não me lembro qual foi o periódico onde li isso, mas dizia lá que provavelmente a guerra tinha acabado e que a humanidade teria atingido um patamar de maturidade em que a guerra tinha acabado. Os anos passaram e nós olhamos para a realidade deste mundo, e nós vemos que aquilo que estava lá escrito não corresponde à realidade, porque cada vez mais os conflitos nascem como cogumelos neste mundo e vão aparecendo, e os povos vão lutando entre si, e nós estamos à beira quase, e só Deus sabe o que irá acontecer, de uma guerra mundial, de conflitos aparecerem em todo lado, em que todo o planeta, ou quase todo o planeta, estará num conflito. Esta não é a imagem de Deus. A imagem de Deus tem sido adulterada. A imagem de Deus tem sido alterada. A imagem de Deus tem sido deturpada. A imagem que Deus queria que a humanidade tivesse. E nós olhamos para este mundo e vemos que essa imagem não mais existe. E nós, quando olhamos para este mundo, nós temos que entender que nós, onde eu estou incluído, sou parte deste mundo. E a imagem que o mundo tem é a soma de tudo aquilo que nós fazemos e que faz com que neste mundo a imagem de Deus não exista. Nós todos, a humanidade, é culpada de ter tirado a imagem de Deus deste mundo. O objetivo do diabo é adulterar esta forma, este modelo, esta semelhança, esta imagem que Deus criou e gravou e deixou presente no mais íntimo do nosso ser. O objetivo do inimigo de Deus e do inimigo da humanidade é deturpar a imagem de Deus na vida, no íntimo de cada um de nós. Quando nós vemos que algo é criado com uma determinada forma e nós olhamos para um objeto e dizemos, olha, tem a forma de uma cadeira, tem a forma de um piano, tem a forma de uma garrafa, tem a forma de um copo, tem a forma de uma mesa. Quando nós olhamos para esse objeto e dizemos que tem a forma de algo, o objetivo é que nós possamos, através desse objeto, ver o que está por trás dele e que lhe deu a forma. Quando nós dizemos, olha, eu vi um objeto que tinha a forma de uma mesa, nós vamos imaginar uma mesa e vamos imaginar um objeto que é parecido com uma mesa. Quando o ser humano, ele foi criado com a forma de Deus, com o modelo de Deus, com a imagem de Deus, com a semelhança de Deus, era suposto que quem olhasse para a humanidade, quem olhasse para nós, quem olhasse para cada um de nós, pudesse ver Deus através de nós. Por isso nós devíamos ter a imagem de Deus. As pessoas olhavam para nós e poderiam ver Deus através de nós. Mas nós sabemos que nós vamos na rua, nós vamos para os trabalhos, vamos para a escola, vamos para muitos lados e nós não vemos a imagem de Deus, porque essa imagem foi roubada pelo inimigo da humanidade, que se chama diabo. Ele veio roubar o que Deus colocou na humanidade. O homem espiritual, a mulher espiritual, deverá ter a forma espiritual de Deus. O diabo veio trazer novas formas espirituais, novos modelos espirituais envenenados que levam o ser humano à morte espiritual e à separação eterna de Deus. E uma vez mais, quando nós olhamos para as notícias e olhamos para a internet e olhamos para os jornais, nós vemos lá novas formas espirituais que não são de Deus. E ali nós podemos encontrar, e no nosso dia-a-dia, a falar com pessoas, ideias sobre reencarnação, ideias sobre energias positivas, energias negativas, sobre adivinhação, horóscopos, bruxaria, ateísmo, materialismo, tantas e tantas ideias que o diabo trouxe a este mundo, e todas essas ideias são contrárias à forma que Deus colocou na humanidade e que Deus cria e quer que cada um de nós tenha. Deturpação da imagem de Deus.
imagem de Deus deturpada na humanidade. Deturpada na humanidade. O segundo aspecto, a segunda realidade sobre a criação do homem. No versículo 28 diz: então Deus os abençoou. E quando lemos então Deus abençoou, o primeiro pensamento que nós temos é um fluxo de bênção que vem do céu para a nossa vida. Não é assim que nós pensamos? Bênção de Deus para nós. Pensamos assim ou não? Deus abençoou. O que é que os irmãos pensam? Bênção que vem de cima, fluxo de bênção do trono da graça de Deus para... É assim que pensam ou não? É o que diz no nosso português. Fluxo de bênção, Deus abençoou, Deus deu, Deus abençoou a humanidade, abençoou Adão e Eva, abençoou toda a geração que veio depois, as gerações que vieram depois. Vemos um fluxo de bênção que vem do Senhor para as nossas vidas. A bênção foi-nos dada pelo Senhor, Deus abençoou. E muitas vezes, e é normal, nós ficamos por aqui no entendimento daquilo que nos diz a palavra de Deus lá no original. Mas quando nós vamos ver a palavra que está no original hebraico, uma luz nova começa a raiar e entendemos que existe algo mais que Deus quer transmitir. E este era um dos propósitos da criação, quando Deus criou a humanidade. E quando nós estamos fora do propósito da criação, nós não estamos a viver como Deus quer que nós vivamos. E a palavra que lá está é barak. E nesta palavra nós encontramos um significado duplo. Sem dúvida, nós encontramos a bênção que vem do alto. A bênção que vem do trono da graça, de lá de cima para a humanidade. Mas a palavra não diz apenas isso. E se os irmãos forem ver no dicionário, os irmãos vão encontrar algo muito interessante. Muito interessante. É que a palavra barak reflete e diz que Deus... Ao dizer que Deus abençoou, que no nosso português a palavra barak diz que Deus colocou a humanidade de joelhos. Genuflexão é o significado da palavra, um dos significados, e o primeiro que lá aparece. Aquilo que Deus está a dizer na sua palavra é que na criação Deus colocou a humanidade de joelhos diante dele. E quando nós lemos isto na palavra de Deus, nós entendemos que a humanidade foi criada para viver em adoração ao Senhor nosso Deus. O objetivo da criação, quando Deus diz na sua palavra, no nosso português, Deus os abençoou, Deus colocou-os de joelhos diante dele. Esse era um dos propósitos da humanidade. Mas aquilo que nós vemos uma vez mais é que a humanidade não caminha de joelhos na presença de Deus. A humanidade não vive para a adoração a Deus. A humanidade não vive segundo o propósito que Deus tinha quando diz na palavra que Deus abençoou este barak. A genuflexão, flexão dos joelhos, o ato de ajoelhar, o ato de adoração diante de Deus, ajoelhar como ato de submissão, de humildade, de reconhecimento da soberania de Deus. E este era um dos propósitos de Deus ao criar a humanidade, que todos nós, toda a humanidade, e concretamente hoje, nesta tarde, eu e tu pudéssemos viver uma vida de genuflexão, não só fisicamente, porque muitas pessoas ajoelham-se fisicamente, mas o seu coração é altivo diante de Deus. O seu coração está levantado diante de Deus e não se curva diante de Deus. Mas aquilo que Deus queria é que os joelhos fisicamente, mas principalmente o coração se dobrasse diante dele, que a humanidade com o seu coração se ajoelhasse diante do Deus Criador. Era um dos propósitos da criação. A bênção barak, ela está intimamente ligada com o ato de ajoelhar, ou seja, a adoração a Deus. Então nesta palavra ela não fala apenas de um fluxo de bênção que vem do trono da graça de Deus para a humanidade, mas esta palavra fala-nos de um fluxo de bênção que vem do alto para nós, mas de uma adoração que vai de nós para Deus. É um canal de duas vias, não é um sentido só, e muitas vezes nós queremos que seja um sentido só, porque nós queremos ser abençoados, porque nós queremos receber de Deus. Eu
quero todas as bênçãos que Deus tiver, eu quero-as todas para a minha vida. E é normal nós queremos todas as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas a palavra de Deus ensina-nos que não é um canal só que desce do céu para nós, mas é um canal que também sobe de nós para Deus em adoração. Então o propósito de Deus ao criar a humanidade, ao criar a minha vida, ao criar a tua vida, é que nós fôssemos abençoados, sem dúvida, mas que nós vivêssemos em adoração ao Senhor nosso Deus. Baurac, bênção de Deus, dele para nós e adoração de nós para o Criador. Estamos nós a adorar a Deus e a viver desta maneira? Se nós não estamos a viver desta maneira, nesta tarde, se alguém estiver aqui que não está a viver desta maneira, tenha a oportunidade de resolver esse problema diante de Deus e começar a viver da maneira que Deus quer que cada um de nós viva. Há quem pretenda ser abençoado sem prestar adoração ao Criador, mas isso não é possível, porque a palavra que significa bênção está intimamente ligada com a adoração. E depois a palavra de Deus diz: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai-a. E tudo isto vem depois do Barak, ou seja, depois da bênção ligada à adoração. Então Deus diz para que o povo, a população, a humanidade pudesse frutificar e multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. E nós vemos que o domínio de Deus, o domínio da terra dado por Deus, foi dado depois de Barak, depois da humanidade ser colocada de joelhos diante de Deus. E aquilo que nós vemos é que este mundo está um caos. A frutificação, a multiplicação, a sujeição da terra, o domínio que Deus ordenou estão totalmente adulterados, porque não existe Barak. A bênção e a adoração que Deus terminou não existe, e porque não existe, o homem não consegue dominar a terra. E não é só a terra que não é bem dominada, as famílias não são bem orientadas, não são bem conduzidas, os casamentos não são bem orientados, não são bem conduzidos, o relacionamento entre pais e filhos não é bem orientado, não é bem conduzido, porque falta o Barak à humanidade, falta viver em adoração para ser abençoado por Deus e para que tudo seja conforme Deus quer que seja. O domínio sobre a vida da terra é um desastre, alterações climáticas. Hoje parece um dia de primavera e nós estamos em pleno inverno, provocadas pelo homem. Não vai assim há muito tempo, em dezembro, início de janeiro, chuvas torrenciais lá na nossa casa de oração. Houve uma altura que aquilo parecia um rio lá dentro, porque a chuva era tanta que as caleiras transbordaram e a água entrou, tudo desordenado. Milhares de espécies em vias de extinção, guerras, ameaças de guerras em muitos locais. E este é o não domínio da humanidade. É Deus não dominar, ou melhor, o povo, a humanidade a não dominar, a não governar bem este mundo, quando Deus lhe entregou esse domínio. E este desequilíbrio geral é fruto de um desequilíbrio individual. Quando falta o Barak na vida, a bênção e a adoração, tudo vai mal. Mas a mensagem de Deus é uma mensagem de esperança. E há uma esperança porque o mesmo Deus que falou para Adão e Eva e esteve presente na vida deles, Ele também fala para nós hoje e está presente na vida de todos os que abrem o seu coração para Ele. Há quase 2000 anos atrás, numa cruz não tão bonita quanto esta, numa cruz de madeira tosca, alguém foi cravado nessa cruz para que um novo homem, um novo Adão, pudesse se recomeçar na humanidade. E novamente a imagem de Deus, a forma de Deus, através daquilo que Jesus fez na cruz lá no Calvário, novamente a imagem de Deus pudesse ser gravada na humanidade. A forma de Deus que tinha sido adulterada, que
tem sido adulterada e continua a ser adulterada. Essa forma de Deus em nós pode ser restaurada, e a única maneira de restaurar a forma de Deus em nós é através de Jesus Cristo, recebendo Jesus na nossa vida, recebendo este Jesus que é Deus feito homem, o Salvador da humanidade, recebendo Jesus na nossa vida. Esta é a única maneira de a forma de Deus ser novamente restaurada em cada um de nós. Há uma solução da parte de Deus. O homem estragou a criação. O influenciado pelo diabo, o homem deixou que a criação fosse estragada, mas Jesus arranjou uma solução quando enviou Jesus para trazer novamente a forma de Deus, restaurar a forma de Deus na vida, no coração de cada um de nós. E quando nós recebemos Jesus pela fé, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, quando nós o recebemos na nossa vida, quando nós lhe entregamos a nossa vida, eis que algo de fantástico e maravilhoso acontece. Uma nova vida nasce, nascemos de novo, somos novas criaturas. O velho, diz a palavra de Deus, o velho já passou, o velho foi ultrapassado, o velho ficou para trás, a velha vida sem a forma de Deus ficou para trás. Deus não tem mais em conta os tempos da ignorância em que nós não conhecíamos Deus e vivíamos espiritualmente deformados, porque Jesus Cristo veio trazer a forma de Deus à humanidade. E nesta tarde e em cada dia o que o Evangelho é pregado é uma oportunidade para que quem ouve o Evangelho possa receber novamente a forma de Deus, tendo uma nova vida, nascendo de novo, sendo uma nova criatura, vivendo da maneira que Deus quer, não deformado espiritualmente, mas com a forma de Deus, não com o coração altivo, mas vivendo com o coração de joelhos na presença de Deus, com a sua vida em adoração a Deus em cada dia. Aquilo que o diabo veio destruir, Jesus veio restaurar. Vidas restauradas por Jesus são vidas onde existe adoração a Deus. E nesta tarde eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos por alguns momentos e ficássemos em oração e em reverência diante de Deus. E enquanto estamos com os nossos olhos fechados neste momento de reverência, eu gostaria de fazer um convite. Não é o meu convite, mas é um convite da parte do Senhor, do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Se tu sentes que não tens a forma de Deus em ti, e nesta tarde precisas que a tua vida seja restaurada, e que a forma de Deus, a imagem de Deus, ela seja gravada em ti. Se tu sentes que precisas de Jesus nesta tarde na tua vida, no lugar onde estás, enquanto estamos com os olhos fechados, faz um gesto com a mão, para que eu possa ver e possa depois também possamos fazer uma oração por ti. Alguém nesta tarde que sente que precisa de Jesus, precisa de ter a forma de Deus restaurada na sua vida, no lugar onde estás, faz um pequeno gesto com a mão, para que também possa ver. Temos alguém nesta tarde? Tem um braço. Deus abençoe, já vi. Mais alguém nesta tarde? Mais outro braço, Deus abençoe. Mais alguém nesta tarde que conhece que precisa de Jesus e da forma de Deus novamente restaurada? Mais alguém antes de fazermos oração? Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou pedir ao pastor Jorge que possa fazer oração, conforme entender, por estas vidas que nesta tarde têm também manifestado o desejo de ter a sua vida restaurada diante de Deus.